Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então estamos no quarto domingo do Advento, no qual São Lucas, com grande solenidade, dando a data do reinado, do império de Tibério, designando também os governantes da Palestina, assim como os príncipes sacerdotes, situando então de maneira solene no tempo o fato que ele vai relatar. Ele então introduz, após a introdução, diz que João Batista veio por toda a região do Jordão pregando o batismo da penitência. Nós devemos então escutar essa pregação e aplicá-la a nós. Nosso Senhor virá no dia de Natal, Nosso Senhor veio ao mundo, mas tudo o que nós recebemos de grande, de diferente, necessita uma preparação. O que não está preparado, aquele que não está preparado, não pode receber bem aquilo que ele recebe. Daí a necessidade para o batismo, daquele ano de preparação dos catecúmenos, e da necessidade da confissão para a comunhão, necessidade também da educação das crianças, para esse momento em que a alma dela chega ao uso da razão. Quando a alma chega ao uso da razão, ela se posiciona em relação ao seu fim último. É o primeiro ato da razão, quando ela realmente desperta. E ela deve ser preparada nesse momento. Assim como a gente prepara as crianças para a primeira comunhão, vamos prepará-las também para o despertar da razão. Daí cercar a criança de um ambiente de dignidade, onde não haja vulgaridade, onde não haja pecado, porque senão a gente deixará a criança num ambiente impróprio. Deixaremos a criança mal preparada para o despertar da sua razão. E se ela não for bem orientada, ela será mais fácil que ela se volte, que ela dê as costas a Deus, porque despertar da razão se faz, a alma compreende confusamente, mas isso é que é o despertar da razão. Razão é saber que a gente age para um fim, e a criança, quando chega ao uso da razão, ela se define em relação a esse fim. São Tomás diz que esse ato é o primeiro ato pelo qual a alma entra na sua vida humana. Antes não é uma vida propriamente humana, é uma vida de homem, mas não é vida humana, porque a vida humana supõe o uso da razão, um animal racional. Então, enquanto a criança não chega ao uso da razão, ela não é homem propriamente dito. Ela não é imputável de nenhum dos seus atos. Não pode fazer ato nem de virtude, nem ato pecaminoso, porque ela não tem o uso da razão. Então, esse despertar deve ser preparado. Daí a importância que dentro de uma casa de família, tudo ali respire em volta dessa criança, algo que a facilite, essa entrada na vida racional. E então, tudo o que nós fazemos, tudo que há de importante, necessita uma preparação. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Lançava João Batista às multidões. E como poderíamos escapar da ira divina quando chegar a hora do julgamento? Como o impuro escapará do terrível juízo de Deus, que pune até mesmo uma palavra vã? Como os que desobedecem às leis de Deus serão absolvidos no tribunal de Deus? Como? Fazendo dignos frutos de penitência. E o que são dignos frutos de penitência? São penitências proporcionais aos pecados cometidos. O guloso deve jejuar mais do que os outros. O impuro deve mortificar o seu corpo mais do que os outros. O avarento deve dar mais esmola do que os outros. O caluniador deve reparar e praticar a caridade pelas palavras mais do que os outros. O preguiçoso deve se redimir trabalhando mais do que os outros. O desobediente deve obedecer mais do que os outros. E o que pecou contra a fé deve submeter de novo sua inteligência ao jugo de Nosso Senhor mais do que os outros.
Assim fez Santa Maria Madalena. E tendo feito mais do que os outros, se tornou maior santa no céu depois de Nossa Senhora. No dizer de Santa Brígida, que Nossa Senhora revelou isto, que é uma revelação privada, então não faz parte da revelação, mas o Evangelho já nos dá a entender a grandeza da santidade de Santa Maria Madalena, penitente. No entanto, como fazer uma tal mudança na vida de uma pessoa que já se acostumou ao pecado, que usa anticoncepcionais, que não respeita as leis do matrimônio, que passa mais de um ano sem se confessar, que se acostumou com o pecado mortal? Como mudar uma pessoa assim que se deixa levar pela correnteza do mundo, pela concupiscência dos olhos, da carne e do orgulho? Em outras palavras, como converter o pecador e dar-lhe vida novamente, a vida da graça? Decida quem puder, de Santo Agostinho, o que é maior, criar o mundo do nada ou converter um pecador. O que sabemos é que o menor grau da graça santificante é maior que todo o universo. Logo, converter um pecador é coisa que, considerando o termo final, é maior do que criar o mundo. Mas como o pecador poderá percorrer essa distância infinita que separa o pecado da graça, que separa o estado do pecado mortal do estado de graça, ou pior ainda, do estado de pecado mortal habitual, contínuo, encardido, consolidado, passar desse estado ao estado de graça, tal como nós vemos na vida dos santos. Esse milagre é possível? Sim, esse milagre é possível. E foi para realizá-lo que Nosso Senhor enviou São João Batista, para pregar a penitência. Penitência é o começo, é a preparação. Preparação para a recepção da graça. Primeiro é necessário a atrição, que é o medo do castigo de Deus. Raça de víboras, quem vos ensinou a escapar da ira ventura, da ira futura? Palavras duras, mas palavras necessárias. Palavras que foram até o coração de muitos. Os discípulos de São João Batista escutaram essas palavras e receberam o batismo da penitência. Depois se agregaram a Nosso Senhor. Foi o caso de Santo André, o caso de São João. Esse batismo de penitência que São João Batista administrava era um batismo de preparação. Não era ainda o batismo que nós recebemos quando crianças. Quando o batismo de penitência era algo como a atrição, ou seja, como um batismo para que a alma comece a se preparar para receber o perdão dos seus pecados. No rito do batismo, há várias cerimônias antes do batismo propriamente dito, que podemos comparar com a pregação de São João Batista e com esse batismo de penitência de São João Batista. Por quê? Porque a cerimônia começa do lado de fora, no átrio, e ali já começa um exorcismo ao sal, a cerimônia do sal, depois se entra a cerimônia da unção com o óleo dos catecúmenos. Tudo isso vem com preparação e o batismo propriamente dito fica só no final, quando o padre diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas antes disso, há as cerimônias na porta da igreja, do lado de fora. Tudo isso são preparações para a vinda da Santíssima Trindade na alma da criança, que se dá no momento em que o padre derrama a água sobre a cabeça da criança, recitando, dizendo as palavras da fórmula do batismo. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ora, é isto que fazia São João Batista. Ele preparava o povo para a vinda de Nosso Senhor, que Ele, e só Ele, daria a graça em profusão, tornando-nos templos do Espírito Santo. Mas essa graça Ele obteve para nós num batismo de sangue, sobre o Calvário. Por aí se viu o que disse São João Batista: fazei dignos frutos de penitência, isto é, frutos proporcionais aos nossos pecados, para poder nos preparar para receber essa graça. Por que o batismo às vezes não dá todo o seu fruto? Por que às vezes a comunhão não dá o fruto esperado? Por que às vezes a assistência à missa não dá o seu fruto que podíamos esperar? Por falta de preparação devida. Por isso que é costume na tradição completar o batismo, para que a graça do batismo passe totalmente na alma da criança e não seja impedida por aqueles impedimentos que não foram removidos
devidamente, porque o rito foi amputado de parte da sua eficácia no novo rito. Isto é, devemos fazer frutos proporcionais aos nossos pecados. Mas quem é capaz de fazer isso? Só Nosso Senhor, pois só Ele é Deus e homem. Como o homem, Ele repara por nós. Como Deus, seus frutos de penitência são proporcionais à gravidade de nossos pecados. E nós, então não temos nada a fazer, já que Nosso Senhor, Ele que derramou o seu sangue, só Ele podia pagar a dívida. Então não temos nada a fazer? Não. Não é assim. Nós temos que escutar São João Batista e fazer a nossa parte. Que parte é essa? É uma boa confissão. É cumprir bem a nossa penitência. É reparar com a ajuda da graça o mal já realizado. É se abster mesmo do que é lícito para reparar o que fizemos de ilícito. Que o que roubou dê esmola, que foi impuro faça penitência, jejuando, castigando o seu corpo. São Domingos de Gusmão, todas as noites dava disciplina 2 vezes, uma pelos seus próprios pecados, outra pelos pecados das pessoas que ele havia encontrado durante o dia. Os santos fazem penitência por si e pelos outros. Faltam 7 dias para o Natal. É tempo ainda de fazer penitência. É tempo ainda de se preparar para a vinda de Nosso Senhor. Quanto maior for a preparação, maior será a graça recebida. O desejo de uma coisa aumenta, nos torna apto a receber aquilo que é desejado. E uma coisa não desejada nos torna inapto a recebê-la. Ora, nosso desejo é em proporção da nossa penitência, já que nós somos pecadores. Se fôssemos santos, fôssemos anjos no céu, não precisaremos de penitência. Mas aqui na terra nós precisamos da penitência, sem o que o nosso desejo fica entravado. Nosso desejo fica extremamente mesquinho, com uma semente que não brota, com uma árvore que ficou, que não cresceu, como um membro atrofiado. Nossa vontade, nosso desejo está atrofiado. O que atrofia o nosso desejo? O amor das coisas da terra. E como é que a gente pode mudar essa situação? Fazendo penitência. É o que a igreja nos aconselha, a igreja nos inculca durante o tempo do Advento e da Quaresma. Nós estamos nos preparando para a vinda das irmãs do Padre Fernando. Temos ainda 1 dia e meio para trabalhar. Não queremos perder tempo. Queremos deixar tudo pronto, o melhor possível. E para a vinda de Nosso Senhor, o que nós não devemos fazer? Preparemos nossas almas pela oração, pela leitura, por uma boa confissão, por boas resoluções. Ainda é tempo de despertar em nós um desejo maior da graça de Deus. Ele veio nos trazer um tesouro que está acima de todos os bens da terra. Ele veio nos dar a si mesmo, todo a nós. Ele veio nos abrir os tesouros do seu divino coração, nos comunicar a vida da Trindade. Mas para nós isto não diz muita coisa. Por quê? Porque nosso desejo está atrofiado. Porque as coisas do céu não têm grande eco numa alma que está nesse corpo mortal e tão atarefada, tão saturada de preocupações humanas, legítimas, mas que acabam abafando o desejo de Deus. Daí a gente vê na vida dos santos esse esforço para se separar das coisas, como um balão. O balão, para subir, ele tem que jogar fora muita coisa. Se ele se encher de mobílias, de peso, o balão não subirá. Isso é a imagem da nossa alma. Se a nossa alma está muito preocupada com os acontecimentos, muito preocupada com os bens, muito preocupada com o seu desenvolvimento puramente humano, ela não terá o desejo proporcional ao bem que Deus quer lhe dar. Ó almas criados para tais grandezas, em que vos ocupais? Que loucura correr atrás dos bens deste mundo e deixar de lado os bens eternos. Esses bens eternos serão medidos pelo que nós fizermos durante a nossa vida. Quem durante a vida desejou pouco o céu terá uma visão de Deus que será menor do que um outro que desejou mais. E se o desejo não for bastante grande, é possível que no último momento, quando será necessário fazer um último esforço, ele não encontre forças nele, porque ele não cultivou
na sua vida o desejo do céu. E é por isso que o purgatório de alguns são tão longos e mesmo alguns não chegam nem ao purgatório, porque não desejaram bastante a Deus. E o advento é o tempo de nos dar esse desejo de Nosso Senhor. Por que na providência divina se passaram tantos séculos entre o pecado de Adão e Eva, entre a promessa do Salvador e a vinda de Nosso Senhor? Para que os homens sentissem e tivessem a necessidade, tivessem o desejo, sentindo a necessidade que eles tinham de um Redentor. Eles viam bem que as coisas não funcionavam. Eles viam bem que entre os homens não havia harmonia. Só tinha paz aquele que era... A paz era feita pela força e não pelo direito. E assim, na humanidade, como estava se amadurecendo para reconhecer a sua falta, reconhecer que ela precisava de um Redentor. E é o que nós devemos fazer durante o tempo do Advento. Pedir a Deus que a gente compreenda o quanto a gente precisa da comunhão, o quanto a gente precisa das cerimônias da igreja, o quanto é útil compreender a liturgia, o quanto é necessário fazer uma confissão realmente profunda, o quanto é necessário se arrepender dos seus pecados. Que esses dias que nos separam da festa do Natal sejam empregados na penitência. Penitência significa mudança. O pecado é dar as costas a Deus para se voltar para a criatura. O penitente faz um movimento contrário. Ele se dá as costas às criaturas, e isso dói. É por isso que há poucos penitentes. Santa Margarida de Cortona havia seduzido um homem casado, havia feito pecar. Esse homem depois, num duelo, não sei com o seu próprio marido de Santa Margarida, mas sei que ele morreu num duelo, e ela, quando se deu conta do seu pecado, ela se encerrou numa casa e fez penitência o resto da vida. Se tornou Santa Margarida de Cortona. Então a gente vê a necessidade, algumas almas percebem o que é a penitência, percebem que é necessário fazer penitência. São raras essas almas, mas devemos procurar pedir a Deus, sobretudo, que nos dê um pouquinho, uma luz sobre essa questão, porque normalmente nós não fazemos bastante penitência. Nosso advento, nossa quaresma, em geral, não é aquilo que poderia ser. E isso é a causa desse purgatório tão longo que as almas, a maioria das almas, pelo que a gente pode imaginar, pelo que a gente lê na vida dos santos, são coisas misteriosas, mas a gente pode pensar que a maioria das almas que são salvas fazem um purgatório bastante doloroso, porque não fizeram penitência enquanto era tempo. Então aproveitemos essa semana para dar as costas à criatura, mesmo se isso dói, e se voltar para o Criador, que é a alegria das alegrias. Que Nossa Senhora das Alegrias, como ela é invocada no Espírito Santo, nos ensine onde estão essas verdadeiras alegrias e assim nos prepare para a vinda de Nosso Senhor no Natal, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.